Os aplicativos eu acredito que não vão ficar, porque a carga que está se lançando sobre os aplicativos são gigantescas. Eu acredito que iFood 99 e Uber, se não houver um acordo, não vai permanecer no Brasil. Eu acredito. Né? Então, assim, é triste. Triste. O irmão Juvelino tocou num assunto também que eu estou percebendo. Isso tem muitos pais e padrastos matando seus filhos. Surtos psicóticos. É só Deus. Está tendo muito surto psicótico. A gente tem que cuidar com a nossa saúde mental. A gente precisa lutar pela nossa saúde mental, porque os dias são maus. Os dias são maus. Eu acredito que de uma semana para cá eu vi 4 casos, né? 4 casos de mortes. Um, inclusive, foi aqui em Joinville, Santa Catarina, de um caso de um pai que matou o seu próprio filho. Daí tem um outro pai que diz que não lembra de nada, uma criança de 9 anos, eu não sei se vocês viram isso. 9 anos, ele matou, deixou uma carta, sumiu, fugiu, foi preso e falou que não lembra de nada. Não lembra de nada. Só Deus. A gente vai falar um pouco sobre isso também hoje. Irmãos, olha só. Vírus comedor, é disso mesmo, de anos mata em 30% dos casos e deixa cientistas em alerta. Apenas os 2 primeiros meses de 2024, cerca de 378 casos de síndrome de choque tóxico causado pelo vírus. O Japão está em estado de alerta nos últimos tempos após a ação de um vírus conhecido como vírus comedor de anos. Ele tem uma alta taxa de mortalidade, levando o paciente a óbito em 30% dos casos. Apenas nos primeiros 2 meses de 2024, houve cerca de 378 casos da síndrome do choque tóxico. A doença se manifesta em mais frequência em idosos a partir de 65 anos, mas os casos em pessoas com menos de 50 têm aumentado. Em um dos casos, um jovem de 14 anos precisou amputar as mãos e os pés devido à ação do vírus. De acordo com o pós-PhD de Neurociências e biólogo Dr. Fabiano de Abreu, é preciso que a comunidade científica se volte para identificar melhor o vírus e suas características para desenvolver métodos de prevenção e tratamento. A STSS é causada por uma manifestação grave de uma bactéria que causa estreptococcal. Essa é uma espécie de infecção na garganta, mas nesses casos ela tem se proliferado pela garganta e pelos órgãos genitais e ânus. O vírus comedor de ânus, mas os especialistas ainda têm uma série de dúvidas sobre a ação do vírus e como ele causa essa doença. Por isso, os esforços iniciais devem ser entender a ação do vírus para desenvolver o tratamento e, se é possível, prevenir-se. Segundo o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, em comunicado oficial, não é possível explicar, no momento, como o vírus comedor de ânus age. Ainda há muitos fatores desconhecidos sobre as formas do estreptococo, com início grave e súbito. Não estamos em fase em que podemos explicá-lo completo. Irmãos, é uma infecção, né, pelo que eu entendi, que ele come os órgãos genitais e o ânus das pessoas, e são 300 e poucos casos, mais 30%. A irmã Louze Marta dizendo, não é brincadeira não, irmã, isso aqui é sério. Isso aqui é seríssimo, não é brincadeira. Eu vou estar em Mogi Guaçu. Deus abençoe o irmão Carlos Alberto aí, eu vou estar em Mogi Guaçu
num evento de missões sábado e domingo. Se tiver alguém próximo aí a Campinas, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Piracicaba, pode estar conosco lá adorando a Deus. Deus abençoe o pastor Jefferson Pezinho. O negócio aqui é mais sério do que se imagina. As pessoas estão achando que isso é brincadeira, e não é, irmãos. Agora, eu não sei, tem casos aí perto da sua casa, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Tem gente criando machucados pequenos que, de repente, infecciona. É uma bactéria que infecciona toda a perna. Eu tenho um amiguinho do meu filho que está andando de muleta, irmão. Ele caiu num jogo de futebol, fez uma feridinha, e daquela feridinha causou uma infecção no joelho da criança. Eu não sei se isso está acontecendo, se isso está acontecendo. Aí próximo da sua casa. Pelo que dá a entender é pelo ar, né? Que as pessoas... É uma infecção. Aí a irmã... Tem gente dizendo que é fake. Mas, irmãos, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou trazer aqui para vocês todos, olha só, todos esses portais aqui, ó. Nós temos R7, nós temos Gazeta Brasil, Gazeta Bahia, Aqui Notícia, Jornal Extra Alagoas, Folha Vitória, Terra Brasil, Correio Brasiliense, Sou de Palmas, todos essas plataformas aqui, todas, ó, que você está vendo aqui, ó. Está falando do mesmo assunto. Todas. Então, as pessoas, né, que estão dizendo aí que é como é que fala? Uma fake news. A gente precisa analisar, né? Analisar. Então, é uma infecção, pelo que dá a entendermos, que começa na garganta. E ela se espalha e se aloja nas partes aí íntimas e vai corroendo. Então, assim, é muita coisa acontecendo nesse âmbito. Aí, veja bem, eu tenho falado aqui com vocês, e essa pergunta que eu fiz, sobre as pessoas, uma feridinha, e de repente essa ferida, ela como é que fala? Ela se torna, gera uma bactéria, da bactéria gera uma infecção, e as pessoas ficam totalmente perde, né? Eu vi um caso agora de um rapaz que foi tirar um cravo, uma espinha nos Estados Unidos, está paralisado. Então, as coisas de enfermidades, irmãos, elas estão se proliferando. Aqui em Santa Catarina, nós estamos com 85% das UTIs lotadas por causa da dengue. E, além de as UTIs estarem lotadas por causa da dengue, a gente tem
Aqui a ordem é só vá para o hospital se você tiver com manchas no corpo. Se você tiver com febre, diarreia, passando mal, não vá para as UPAs e para o hospital. Então, assim, tá. Olha só, a irmã Elisângela de Guarulhos. Eu vou estar aí em Guarulhos em dia 20 de abril. Olha só, meu inquilino viajou para Pernambuco e passou 15 dias ao retornar com uma infecção na garganta que gerou uma bactéria e está todo infeccionado, está fazendo tratamento. É isso que eu estou dizendo. As pessoas estão pegando, um cortezinho, uma batida. Eu tô equivocado ou vocês já ouviram falar sobre isso? Porque eu já ouvi vários casos assim. Ah, fulano bateu, caiu, pegou uma infecção. Uma infecção. E essa infecção, ela de repente se torna generalizada. Foi nos Estados Unidos, a mãe Cleide Pereira está dizendo, o rapaz tirou um pelo, né? Encravado e está lá todo atrofiado. E aí, irmãos, a previsão de morte sobre infecção hospitalar, por exemplo, ela é gigantesca. São milhões de pessoas que vão morrer por infecção hospitalar, por bactérias que se alojam em ambientes. Eu não gosto de ir em hospital, né? Que é um ambiente carregado, né? A gente vai como pastor orar. Eu tive esses dias, fui levar minha mãe fazer uma endoscopia e fiquei analisando, assim, tudo lotado dentro do hospital. Então, assim, a gente vê que o negócio não está bonito. Agora, o incrível é que a mídia não está gerando o que deveria gerar informação certa. O Francisco está dizendo uma coisa muito importante sobre a imunidade das pessoas, está zerando. Eu falei aqui de um amigo meu aí que em 3 meses morreu no domingo, né? E o câncer turbo. E aí a gente vê que existe um objetivo por trás de tudo isso. Principalmente, veja que o vírus lá no Japão, ele pega idosos acima de 60 anos. Infelizmente, uma das classes mais prejudicadas hoje é os idosos, né? Eu tenho várias pessoas próximas que definharam, principalmente depois do experimento. Definharam. Infelizmente, a saúde foi embora, perderam movimentos do corpo, perderam o ânimo, perderam o vigor. Parece que as forças foram arrancadas. E aí, a gente vê, irmã Mônica, com certeza, Jesus falou, né? Que nos últimos dias haveria pestes, sinais como pestilências. Olha só, a irmã Helena falando que a vizinha dela morreu com 32 anos de câncer. O câncer turbo, meus irmãos, é 6 meses, no máximo. No máximo. Tem pessoas... Eu conversei com o irmão, semana passada, meu cunhado ficou doente, foi para o hospital e faleceu. Então, está acontecendo umas coisas assim, né? De mortes absurdas. E aí eu vejo uma preparação, irmãos, eu quero que você, que não tenha estômago, feche os olhos, porque eu vou mostrar aqui. É muito sério isso daqui, porque a gente fala muito de apocalipse zumbi. A gente fala muito de apocalipse zumbi, e o apocalipse zumbi ele já está acontecendo, né? Então, quem não viu, está lá no meu Instagram esse vídeo. É triste, mas veja,
o que causou aqui, o que esse homem fez é algo por causa de medicamento. Então, é o medicamento que transforma as pessoas em zumbis. Olha só, a irmã Lucimar está dizendo que está cheio de pessoas da igreja com câncer, né? E a irmã Raquel está falando do índice de suicídio que tem, acho que está triplicando, né? Agora, olha só, irmãos, essa informação aqui. O Estados Unidos está passando por uma epidemia de opioides. Opioides são drogas, entre elas analgésicos prescritos e também sintéticos, como o fentanil, que literalmente deixa a pessoa como um zumbi, agindo loucamente como essa pessoa aqui. Um pedestre havia caído no trilho de trem e foi esmagado pelo trem. O que aconteceu? Essa pessoa aqui, este homem de 27 anos, pegou, aparentemente, a perna dele e estava comendo a perna. Sim, isto mesmo. Ele foi preso porque foi pego comendo a parte de um corpo humano. Ele está carregando a perna. É isso mesmo. Ele está carregando a perna que ele acabou de comer. E aí o apóstolo Paulo, né, foi o apóstolo de 1 Timóteo 3:1, que ele fala: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Difíceis. A palavra difícil é que nos últimos tempos o ser humano estaria pior do que um animal sem domesticação. É isso que você está vendo. Dias possuídos de fúria, de pavor, de terror. É os dias que nós estamos vivendo. É verdade, Mancate. É verdade. Infelizmente, é verdade. A primeira coisa que vem na mente da gente é a primeira coisa. Ele foi preso por estar cometendo canibalismo, né? É fake news, é a primeira coisa. Veja como o nosso cérebro, ele é programado para não acreditar. Então, o nosso cérebro, primeiro, ele foi programado para a questão de teoria da conspiração. E segundo, o nosso cérebro foi programado para não acreditar em nada. Então, a fake news, ela programa teu cérebro. Primeiro, quando você recebe uma notícia muito forte, a primeira coisa que o teu cérebro vai dizer para você é fake news. Isso não é verdade. Então, irmãos, aí você tem uma programação mental de jogos zumbi e de séries de zumbi, né? Então, veja, é uma programação preditiva assombrosa. E a gente está vivendo... Irmãos, isso quem fala são especialistas. Eu estou lendo um livro sobre PNL, Programação Neurolinguística, e o surto do século será depressão, ansiedade, suicídio, automutilação. Nós estamos numa sociedade emburrecida e doente. Emburrecida e doente. Então, veja bem, a gente está numa sobrecarga tão grande de informação, a nossa mente ela está dentro de uma programação negativa tão forte que as pessoas estão tendo surtos. Como eu falei, a gente tem o caso de um pai que matou a menina de 9 anos, tentou fugir, escreveu uma carta e não lembra. Nós temos padrasto matando crianças, mães matando filhos, pais matando filhos. Jesus falou isso em Marcos 13, que pais matariam filhos, filhos matariam pais e filhos matariam seus pais de desgosto. Então, assim, mas são surtos psicóticos, né? Surtos psicóticos que está acontecendo. E aí, veja que quando a gente estuda sobre a liberação de droga, meu irmão, foi experimento da CIA. Na era dos hippies, do rock and roll,
a questão da anfetamina, a questão do LSD, a questão da heroína. Quem deu ao povo foi o governo americano para ver o comportamento. São drogas para estudos de comportamento social. Por que o tráfego de droga não acaba? Porque a CIA é a financiadora da liberação da droga. E veja que esse surto dessa droga está acontecendo nos Estados Unidos, né? Aí no Brasil nós temos o crack. Eu estava com os pastores do Equador. No Equador eu tive lá, eu fui fazer trabalho de rua no Equador. É uma droga, meu irmão, com a pasta base da cocaína, que eles misturam cal, cimento, eles misturam um monte de produto químico. Eu vi um jovem em crise de abstinência, enquanto a pessoa usa, ela se transforma no super-homem. Quando o efeito da droga para, todos os ossos da pessoa dói. A pessoa grita de dor quando ela não está sob o efeito da droga. E a droga é muito barata. Então, eles ficam igual doido, igual zumbis, dia e noite, correndo atrás de dinheiro para colocar, né, o experimento. E é um experimento social, como a sociedade se comporta. É por isso que quando você estuda realmente sobre tráfico de droga, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, por trás você vai descobrir que as agências de inteligência dos governos do mundo sabem como funciona. Você vê que acharam uma célula do PCC em Hong Kong. Até na China o PCC já está. Né? Agora, falando sobre isso, irmãos, eu digo para vocês, aí a gente fala de drogas proibidas, mas aí a gente toma um monte de remédio, como dipirona, que gera Alzheimer, né? Se você não sabe, dipirona gera Alzheimer, esquecimento, leseira, canseira. É uma droga que você toma para dor de cabeça. A indústria farmacêutica, ela gera drogas. É por isso, eu já falei aqui, é proibido você tomar qualquer tipo de remédio natural no Brasil. Os médicos que estão se formando, eles não podem mandar você tomar chá de boldo. Eles não podem mandar você tomar limão. Eles não podem te dar remédios naturais, de folhas, de flores, de frutos. Não pode. Por que eles não podem? Porque eles têm que intoxicar você de remédio. Eles têm que gerar uma dependência tão grande em você de remédio que você não consegue mais viver sem os remédios. E tem muita gente escrava de remédio. Então, o que acontece, né? Hoje, nós estamos dizendo, daí quando você estuda sobre Bayer e Monsanto, Bayer e Monsanto, que é a indústria alimentícia e farmacêutica junto, aí você fecha o assunto. Por quê? Primeiro, eles te intoxicam na questão alimentar. E isso agora já está sendo comprovado cientificamente. Se tiver aqui nutricionistas, psicólogos, pode me corrigir. Mas o intestino nosso é o segundo cérebro. Então, se o teu intestino ele tá todo carregado de veneno, automaticamente teu intestino fica intoxicado, que a tua qualidade de vida cai drasticamente. Agora, quem é que produz o alimento? É isso mesmo, irmão Francisco. Mais de 90% dos médicos, veja que você compra o remédio e aí está lá o CRM do cadastro do médico, quer dizer, do cadastro do médico. Olha só, o cadastro do médico está lá na receita. Então, o médico que vende muito recebe presente da indústria farmacêutica. Você sabia disso?
Então, o médico ele tem uma meta a bater. Então, se ele vende muito remédio, se ele transcreve remédio caro e os seus pacientes compram, a indústria farmacêutica vai presenteá-lo porque ele está batendo a meta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, veja. Você tem a indústria alimentícia, a Monte Santo e a Bayer é a mesma coisa. A indústria farmacêutica é a mesma. Não, eles te intoxicam e eles te envenenam. É automaticamente. Eles primeiro te intoxicam o teu intestino. A maioria das pessoas que têm obesidade tem o intestino inflamado, qualidade de vida zero. Zero. Então não consegue produzir. Agora, se o teu intestino está todo inflamado, automaticamente o teu cérebro também não vai corresponder bem à tua qualidade de vida. Então, é algo assim assustador, irmãos, quando você estuda sobre isso. Por exemplo, se o teu aparelho digestivo não funciona bem, se você tem constipação, é isso que fala? Tudo gera uma qualidade de vida ruim. Então, nós temos... Olha só a irmã Inês falando de dipirona que o sobrinho dela tomou. A última vez deu choque anafilático por 2 vezes. Aí ele foi para o ponto-socorro. Então, veja bem. Existe, por exemplo, dipirona não é vendido na União Europeia e nem nos Estados Unidos. Os médicos não receitam porque eles sabem do que gera na vida das pessoas. Então... Olha só, a irmã está dizendo aqui que não é nutricionista, mas ela é assistente assídua de nutricionista e a indústria alimentar e farmacêutica trabalham em âmbito para intoxicar os pacientes. Olha só, a irmã Matilde foi no médico. Então, assim, irmãos, qual é o surto de tudo isso? É mais doenças, como essa do Japão, que parece piada, mas é uma verdade. É mais infecções, é mais por quê? Porque parece que a gente está dentro de um laboratório sendo testado. Olha só, a irmã Mônica fala de uma mulher que morreu com cirrose hepática causada por remédio. Eu fiz um podcast lá com as médicas do rim, e elas falaram algo muito sério, né, irmãos, sobre a questão dos anti-inflamatórios ser um veneno para o rim. Anti-inflamatório é um veneno para o rim. Então, aí a irmã Lucimar está dizendo aqui, ó, que inflama o intestino é glúten, lactose, o único animal que bebe leite depois de adulto é o homem. O leite está todo contaminado, e o intestino não reconhece glúten. Aí nós temos açúcar, sal e farinha de trigo. E se as pessoas conseguissem tirar trigo, sal e açúcar, a sua qualidade de vida melhora. Vai diminuir drasticamente tudo isso. Sua qualidade de vida iria aumentar. Então, a gente está vivendo um momento, irmãos, não é... Você vê que quem mora em lugares de campo, que coloca o pé no chão, que respira ar puro, que planta o que come, tem uma qualidade de vida muito melhor do que quem é intoxicado por comidas industrializadas. Então, é muito sério. E aí a gente está aí dentro de um parâmetro que a tendência não é diminuir, é piorar. Né? Eu falei domingo e volto a falar, se você não coloca teu filho colocar o pé no chão, rolar no meio do mato, jogar bola, brincar de se esconder, o teu filho não tem imunidade para nada. E diante do que ele come, se vier uma gripe a 10 km da tua casa, teu filho pega a gripe.
Vai viver carregando infeccionado. Por quê? Porque ele não tem imunidade para combater enfermidade. Então, é uma programação, irmãos. É um negócio muito sério que nós estamos falando aqui. É muito sério. E aí vem vários tipos, porque aí é tudo que a gente digere e o que está sendo espalhado no ar gera um monte. Se tua imunidade estiver baixa, então aquilo que era para não causar um impacto tão grande vai causar um impacto grande porque a tua imunidade está baixa. E é incrível. E se for para falar sobre esse assunto, se você ouve, por exemplo, que nem as lives do pastor Carlos, olha como eu gosto de falar a verdade para vocês. Você ouve só coisas ruins, a tua imunidade baixa. É por isso que eu tenho tentado aqui, né, irmãos? Eu tenho tentado trazer para vocês um apocalipse com mais equilíbrio. Porque tem gente que está adoecendo e vibrando para que haja um apagão, haja isso ou aquilo, porque é isso que vai acontecer. E muitas vezes não é da forma que a gente quer. Então, se você ouve só coisas negativas, a tua energia vai ser sugada pelo negativo. Isso é incrível. E essa estatística você vê quando você liga o teu celular. É por isso que de vez em quando eu falo, pastor, pare de me assistir. Pare de me assistir. Porque se isso está te fazendo mal, te gerando ansiedade, causando pânico em você, pare de assistir. Por quê, meus irmãos? Porque você é programado. Ou você vai ser programado para o negativo ou para o positivo. Então, tem muita gente, né? Tem muita gente que está vivendo numa vibração, numa energia negativa terrível, que elas querem que as coisas aconteçam. Se não acontecer, eu não sei o que esse povo vai fazer. Né? Então, eu digo para você, meu irmão, aquilo que te suga a tua energia, que te gera pânico, tristeza, angústia, desespero, não é de Deus. Agora, o que eu estou falando aqui? O que eu estou falando aqui? É que um conjunto de coisas estão ligadas ao adoecimento da civilização. As pessoas estão adoecendo de uma forma drástica, e principalmente na mente, que a maioria das enfermidades, elas são psicossomáticas. São psicossomáticas. É por isso, né? É por isso que eu tenho dito para vocês, meus irmãos, cuidado. Esse ano é um ano que muita gente vai se decepcionar, né? Parece que ontem teve um eclipse, vai ter o eclipse do dia 8, tá todo mundo vibrado com a pseudo-morte da ovelha vermelha, dia 22, então as pessoas ficam num desespero, sem necessidade. Porque se você sabe para onde você está indo, se você sabe o que você tem plantado, você não vai temer a colheita. O irmão Jonathan está falando para você treinar. Se você não conseguir treinar, pelo menos caminhar faz bem. Então eu digo para vocês, cuidado, irmãos.